Boa noite, cenário econômico, notícia do Ibovespa, renda fixa, renda variável, tudo o que aconteceu de bom e de ruim na economia, na nossa economia. Existem mais coisas que você vai acompanhar nesse bate-papo que nós vamos ter, mas antes de começar o vídeo e você ficar atualizado com o que aconteceu esse período todo, vai deixando seu like, vai compartilhando com o máximo de pessoas e você que ainda não é inscrito, aperta o botão porque é de graça e você fica atualizado. Fala galera, Paulo Henrique no comando desse vídeo, trazendo conteúdo para o nosso canal. Tudo bem com vocês? Galera, mais um mês trazendo notícias do que tá acontecendo e do que aconteceu no mês anterior para você ficar atualizado. E lembrando galera, que tudo que eu trouxer nesse vídeo, qualquer ativo que eu comentar, não é recomendação de compra. Você tem que tomar o maior cuidado quando ouvir algum influenciador falar de um determinado ativo e você querer pôr ele na carteira só porque você ouviu falar. Eu vou falar de alguns ativos, como a gente tem na parte das 5 empresas que maior performaram no mês anterior e as 5 empresas que tiveram a performance pior naquele mês. Então, tem ativos que você pode estar compondo na sua carteira, mas por isso você tem que analisar. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho das notícias que aconteceu nesse período. Você aí que não acompanha a notícia, não precisa nem acompanhar a notícia de economia. Fechamos a nossa eleição presidencial e já temos o nosso presidente os próximos 4 anos, a partir de 2023. A bolsa se comportou muito bem no começo do mês, ela teve altas aí relevantes indo contramão do mundo, todo mundo em queda e a nossa bolsa subindo. Porém agora, no momento que eu gravo esse vídeo, a bolsa está caindo, não para de cair, muitos ativos sendo prejudicados. A gente não sabe se os investidores estão fazendo projeção futura, mas ela está indo contramão ao resto do mundo. Euro subindo, dólar subindo, várias bolsas nos Estados Unidos subindo e a nossa bolsa vem caindo. A gente não sabe se são investidores que estão olhando aí uma projeção futura e acham que o Brasil vai entrar aí numa crise maior, ou se é só marcação do mercado, as pessoas estão com a volatilidade e o Ibovespa não está conseguindo superar e está indo em queda. Bom, isso aí só Deus vai poder responder, mas a gente sabe que a nossa bolsa tá caindo. E vamos ver o que vai acontecer em 2023 com a passagem de presidência para o outro candidato. Vamos ver como que vai ficar a nossa economia e como que o Brasil vai se comportar. Galera, e lembrando, a gente teve também a reunião do Copom no mês de outubro. Finalzinho de outubro, junto ali com as eleições, eles fizeram a reunião e mantiveram a Selic no mesmo patamar. Não subiram nem desceram porque a gente teve alguns meses de deflação e a inflação não veio muito alta nesse período. Por isso, eles tiveram aí a reunião e mantiveram essa taxa. Tem a última reunião do ano, que é em dezembro, e vamos ver como que vai se comportar. A gente vai falar aqui no vídeo sobre como tá a inflação no mês anterior, mas eu acho que pode levar mais um pouquinho. Eu acho que é só um spoiler, eu acredito, tá? Mas vamos ver. Deixa eles que são os cabeças brancas resolverem isso na reunião que eles fazem aí de 1 ou 2 dias com determinada quantidade de horários. Mas beleza, vamos falar do nosso índice, vamos falar como que ficou o índice no mês de outubro, falando do nosso índice do Brasil. A nossa Selic ficou a 13,75, como eu disse, o Copom se reuniu, mas não elevou e nem abaixou a Selic por causa das deflações que a gente teve nesse período, então ele manteve a Selic a 13,75. O nosso IPCA, que é a nossa inflação, fechou o mês de outubro no positivo, vinha de deflação, agora ela fechou no positivo, segundo fontes do IBGE, em 0,59%, e no ano a nossa inflação já acumula 4,70%. A nossa taxa de desemprego, galera, sim, a quantidade de pessoas que estão desempregadas no país, segundo fontes que eu coleto no IBGE, a gente está com 9,3% no segundo trimestre do ano de 2022. Isso dá aproximadamente 10,1 milhões de habitantes sem emprego
desocupados aí procurando ou se capacitando para entrar no mercado de trabalho. Falando do salário mínimo, o salário mínimo continua do mesmo jeito, mas já tem especialistas falando da sua projeção futura aí, mas eu não vou trazer porque a gente ainda tá vendo aí como que vai ficar a inflação e com isso eu não vou trazer nada relacionado a ele até janeiro de 2023. Vamos para o nosso foco, dar um giro no globo agora com a renda variável. Falando do dólar, sim galera, o dólar fechou em queda, tinha vários meses que ele estava vindo em alta e esse mês de outubro, mês anterior, que eu gravo agora no mês de novembro, ele fechou com menos 1,63% e ele fechou o mês sendo negociado a 5,22 centavos. O nosso Ibovespa fechou o mês com um dos melhores investimentos do país. Ele fechou o mês na casa de 5,45%. Mas, como eu já falei, tá vindo de queda agora. Vamos ver agora no mês de dezembro as notícias, o que vai acontecer em novembro com tudo isso que aconteceu na eleição. Falando do IFIX, que é o nosso índice de fundo imobiliário, o IFIX fechou setembro com 0,02%. Normalmente o fundo imobiliário ele não anda muito nem para cima nem para baixo, ele anda de lado e teve essa variação e não ficou no negativo. Agora vamos falar daquilo que todo investidor quer ouvir, das 5 empresas que melhor performaram no mês anterior e das 5 empresas que pior performaram no mês anterior. Falando das 5 melhores, vamos começar aqui com a Petroleum. Eu não falei nunca dessa empresa. Ela teve uma valorização de 29,94%. Em segundo lugar, a gente teve a Prio, código de bolsa PRIO3. Teve uma valorização no mês de outubro de 28,77%. Logo em seguida veio a Braskem, código de bolsa BRKM5, Braskem, com uma valorização de 27,93%. Tivemos a WEG, eu acho que eu nunca falei a WEG nesse setor, mas a WEG sempre veio de alta, é uma das melhores empresas na bolsa. Código de bolsa WEG3 teve uma valorização de 24,64%. E em quinto lugar dessas 5 empresas que tiveram a melhor performance em outubro, Locaeb, código de bolsa LWSA3, com 21% de valorização. Essas foram as 5 empresas que tiveram uma performance positiva na nossa bolsa de valores. Agora vamos falar, galera, das 5 empresas que tiveram uma performance negativa, ou as 5 piores empresas que performaram no mês anterior. A primeira empresa que tivemos é a MRV, código de bolsa MRVE3. Ela teve uma desvalorização de menos 18,44%. Logo em seguida tivemos a IRB, código de bolsa IRBR3, com menos 15,45%. Tivemos a Petz em terceiro lugar, com código de bolsa PETS3, com menos 14,06%, Americanas em quarto, com código de bolsa AMER3, com menos 9,60%, e a Vale, com código de bolsa Vale3, com menos 6,86%. Essas foram as 5 empresas que pior performaram no mês de outubro e tiveram aí a sua variação negativa nesse mês. Vamos para mais um giro, vamos começar agora o nosso giro de criptomoedas. Sim, galera, vamos falar da criptomoeda que é a mais forte nesse mercado, o Bitcoin. Ele fechou o mês com 5%, tendo aí várias altas e várias baixas, altas muito grandes e baixas muito grande mesmo. Muitos especialistas ali falando vende, não vende, compra, faz isso. Você que é investidor de criptomoeda deve estar louco. A nossa carteirinha também está sofrendo. Se você não acompanha, vai lá no Instagram que a gente posta mês sim, mês não, às vezes meses não e mês sim, para que você acompanhe. E o Bitcoin ficou negociado entre as casas de 18 mil dólares e 20 mil dólares. No momento que eu gravo esse vídeo, eu acho que ele está ali em 21 mil dólares, se não me engano, se não me falha a memória. Você que está nos acompanhando, fala aí quanto que ele está valendo no momento dessa gravação que você chegou para assistir o vídeo. Lá do momento investidor conservador.
É ele que quer olhar a nossa renda fixa, o que está acontecendo com cada ativo que ele pode estar investindo de maneira segura. Poupança que não é investimento, mas para você que tem filhos menores de 15 anos, é um ótimo lugar para guardar o seu dinheiro. Você pode deixar lá e depois ensinar ele como que é o mundo do investimento. A poupança teve um rendimento do teto máximo no mês de 0,68%. Logo, a gente vai falar da Selic, sim, a nossa Selic, que é a nossa taxa de juros padrão. Ela fechou o mês em 1,6%, junto com o CDI, que fica olhando para a Selic e paga ali aproximadamente o que ele tem, também fechou o mês a 1,06%. Falando dos títulos públicos, que eu sempre venho falando para vocês que, olha, os títulos públicos são muito atrativos, agora tá na casa de 2 dígitos, já não são tão atrativos como eram antes, mas é um investimento para todo mundo tá olhando, para todo mundo ter uma parcelinha ali. Não tá atrativo, mas ainda tem taxas boas, tem taxas de 10%, 11%, tem taxas ali próxima dessa variável, porém já não tá mais atrativo. Se a gente pegar com a inflação no ano total, que tá 4,70, mas o prêmio que ele paga ali a 5%, a gente está falando de quase 10% ao ano. Descontando a inflação, você tem 5% real. Então tudo isso você precisa analisar. Os títulos públicos continuam atrativos e quando a Selic estiver em baixa, vai continuar atrativo, tá, galera? Nunca esqueça que renda fixa tem que estar dentro do seu portfólio. E agora nós vamos falar da nossa carteirinha, sim, como que ficou a nossa carteirinha nessa valorização do mês de outubro, que o Ibovespa deu aquela alavancada. Nós fechamos o mês de outubro no positivo com 1,46% e a rentabilidade do nosso portfólio nesse mês ficou em 11,96% negativo. Sim, galera, todo mundo deve estar pensando, Paulo, você só vende rentabilidade negativa, o que você está fazendo? Galera, eu tenho empresas maduras na minha carteira, eu tenho empresas que eu acredito, são empresas boas e a gente está vindo de momentos ruins como eleição, guerra, pandemia, tudo que pode acontecer ali. Então temos que tomar muito cuidado e temos que acreditar no nosso foco. Estou dentro do curto prazo e do curto prazo a gente sabe que pode ter variações positivas e negativas. Não comparo minha carteirinha com carteira de ninguém que pode estar vindo no positivo no mesmo momento, mas eu sei que as empresas que eu estou investindo são sólidas e se não for sólida, deixa aí no comentário que eu vou fazer uma análise mais profunda trazendo para você que elas são sólidas na minha visão de investidor não credenciado, não profissional, mas um investidor que aprendeu o máximo que poderia para poder entrar em renda variável e se sentir confortável. Bom, galera, é isso, o foco não é esse da minha carteirinha, o foco é trazer a notícia para vocês. Se você chegou até aqui, não vou pedir nem o seu like, nem sua inscrição, isso você já sabe, teria que ser lá no começo do vídeo, mas vou pedir humildemente que você compartilhe com o máximo de pessoas, para que as pessoas venham assistir, venham se atualizar, venham ver o nosso canal, venham aprender um pouquinho, que a gente consiga tirar o máximo de pessoa das dívidas e que ela comece a investir e ter dinheiro tranquilo. Mais uma vez, galera, muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos e nas próximas notícias.